Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tamiris Londeiro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a adubação das orquídeas. Fiz até uma colinha para mim procurar não esquecer nada de informações a respeito desse assunto, porque adubação é um assunto assim bem vasto. Ele é um assunto bem amplo, porque a gente pode falar sobre adubação orgânica, adubação química, o que é adubação e tudo mais. Inicialmente, o que a gente precisa ter em mente é que a adubação é a comidinha da nossa orquídea. Então, o que acontece? A maioria das orquídeas, elas são epífitas, então elas ficam lá na natureza, elas ficam enraizadas, fixadas nas árvores. E elas se alimentam do quê? De micronutrientes, né, em decomposição, coisas em decomposição, o solo úmido que evapora, enfim, são tudo coisas que lá no ambiente, lá na natureza, vai estar alimentando a orquídea, certo? Mas quando você tem uma orquídea em casa, quando você compra uma orquídea lá de uma floricultura, do supermercado, lá do orquidário, o que acontece? Você tem que continuar alimentando essa orquídea. E esse alimento, o que é? O próprio adubo. Existe a adubação orgânica e adubação química. Na adubação química, vai estar, então, os fatores, o NPK. E você vai estar vendo que existem diversos tipos de adubo químico no mercado, à venda. Então, você vai ter que estar analisando o tipo de adubo, vai ter que estar vendo qual que é a adubação que a sua planta necessita e tudo mais, certo? O NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Cada um deles auxilia em alguma etapa, no desenvolvimento da orquídea. Por exemplo, existe o adubo de manutenção, adubo de floração, adubo de crescimento, adubo, enfim, diversos tipos de adubo. E cada um deles vai ter o seu NPK. Por exemplo, o adubo de manutenção, dependendo do fabricante, ele vai estar lá que ele é 20-20-20. Ou seja, ele vai ter 20% de nitrogênio, 20% de fósforo e 20% de potássio. Então, ele é um adubo equilibrado. Ele tem 20% de uma coisa, 20% da outra, 20% da outra. Ou seja, números iguais de porcentagem do NPK. Agora, se você pegar, por exemplo, o adubo de floração, qual que vai ter que estar em maior quantidade? Para você ver qual que vai estar em maior quantidade na floração, é na questão do fósforo. Então, o fósforo vai ter que estar maior quantidade no NPK. Por exemplo, dependendo do fabricante, vai estar lá 15, 30, 15, por exemplo. Então, 15 de nitrogênio, 30 de fósforo e 15 de potássio. Então, o fósforo vai estar mais alto e vai favorecer o quê? A floração. A ter uma floração mais abundante, flores que duram mais e tudo mais. Mas o adubo de floração você não vai utilizá-lo somente quando, por exemplo, a orquídea estiver emitindo as floral. Não. Daqui a pouquinho mais eu vou falar como você pode fazer para intercalar esses adubos. Já o adubo de crescimento, ele pode estar lá como 28, 14, 14. Então, ele vai estar, por exemplo, então, com o nitrogênio maior. Então, você vai estar vendo o que você precisa para o desenvolvimento da sua orquídea, para estar favorecendo e vendo qual que é o dos elementos ali que precisa estar maior do NPK, certo? Existem, então, os adubos em sais, que já vem o pozinho lá, e daí você tem que estar vendo conforme o fabricante vai estar indicando para você o uso. Então, alguns tem que é uma colher de café por 1 litro de água, por exemplo, né, quando é em sais. E você mistura, coloca lá no borrifador e está borrifando, né, passando na sua orquídea. Existem os concentrados, que daí também é uma tampinha daquele concentrado, daquele adubo concentrado para 1 litro de água, enfim. E existem os prontos para o uso, que é aqueles lá que já vem no spray, que é só você agitar e também estar passando na sua orquídea. Cada um deles, eu oriento vocês a estar
analisando a questão do rótulo, certo? De como que o fabricante orienta você estar utilizando. Por quê? Alguns eles vão estar orientando passar na frente e no verso das folhas, outros eles vão estar indicando para você colocar direto nas raízes e tudo mais. Lembrando que a maior absorção dos nutrientes, certo? É pelas raízes da orquídea. Então, é uma ideia para vocês ter que tem gente que diz até que as raízes são a boquinha da orquídea, que é por ali que ela se alimenta mais. Porém, válido você estar lendo e analisando o que diz lá o fabricante do adubo que você comprou, certo? O adubo químico, você pode estar intercalando ele. Então, uma semana você utiliza por exemplo, a manutenção. Ali na outra semana você utiliza o de floração, por exemplo. Então, você pode estar intercalando os adubos para você estar utilizando e favorecendo e tendo todos os nutrientes que a sua orquídea precisa para se desenvolver. Existem alguns adubos orgânicos também. Os adubos orgânicos você pode estar fazendo em casa, como existem também à venda para você já comprar pronto, já misturadinho ali e você estar utilizando. Também é válido você estar lendo qual que é a orientação lá do fabricante desse adubo orgânico. Se é uma colherzinha no cantinho do vaso, se tem que fazer uma trouxinha para colocar esse adubo dentro e tudo mais. Existem pessoas que fazem o adubo orgânico em casa, com restinhos de coisas que sobram na sua casa. Casca de ovo, enfim. Eu até anotei aqui para vocês alguns tipos de adubo orgânicos que depois eu vou estar explicando que vocês podem fazer ele na versão líquida e na versão sólida. Por exemplo, a casca de ovo ela contém cálcio, a canela em pó ela é fungicida e bactericida, o pó de rocha que você vai comprar no Garden, enfim, ele contém micronutrientes, a farinha de osso ela é rica em cálcio e também em ferro, a torta de mamona ela é rica em nitrogênio e ferro, e o talco ele é rico em boro, ou seja, é um nutriente importante também para o enraizamento. Então, você pode estar utilizando o talco próprio, até perfumado, aquele lá, para fazer, então, esse adubo orgânico. Você pode pegar, por exemplo, tudo isso aqui que eu citei para vocês, misturar e fazer uma trouxinha. Pode ser uma trouxinha com meia fina, pode ser com gasa de fazer curativo, pode ser TNT, e você faz uma trouxinha, amara bem, coloca no cantinho do vaso. Toda vez que você regar, vai sair um pouquinho daquele adubo para sua orquídea, daquela comidinha para sua orquídea. Ou você pode pegar e bater tudo isso aí no liquidificador, um pouquinho de cada coisinha no liquidificador, com água, certo? E fazer um adubo concentrado, de você bate tudo no liquidificador e faz uma coa, peneira aquilo ali, e aquele líquido vai ser bem concentrado. O que você vai fazer com aquele líquido concentrado? 1 parte para 10 partes de água. Então, se você usar um copinho desse adubo líquido, você coloca 10 copinhos de água. E também vai borrifar no substrato e no verso das folhas. Uma coisa que eu digo pra vocês, pessoal, quem tem cachorro em casa, quem tem bichinho de estimação, não usa torta de mamona. Por quê? Porque ela é tóxica, ela pode estar matando seu animalzinho de estimação. Então, todo cuidado é pouco. E a farinha de osso, por causa do cheiro, chama atenção e eles vão lá cavar e pode estar também estragando a sua planta. Então, por favor, quem tiver animaizinhos em casa, não use a torta de mamona, certo? Combinado? Pessoal, uma dica fundamental para vocês. Cuidado com o excesso de adubos. Porque assim, às vezes o pessoal vem, assiste um vídeo e tudo mais, uma pessoa ensina um tipo de adubo, outra ensina outro tipo de adubo, e assim vai. E o que acontece? Acaba por intoxicar a sua planta. Às vezes muito adubo excesso de adubo
acaba matando a sua planta. Às vezes é melhor você não adubá-la do que adubá-la em excesso. Então, cuidado para não intoxicar a sua planta com tudo que você vê, porque às vezes assim, testa um adubo, vai devagarinho, vai vendo o resultado e tudo mais. Ah, tá dando certo? Beleza, deixa, continua com aquele adubo mais um tempo. Quando você trocar, não faz uma misturança de adubos, porque pode sim estar matando a sua planta. Excesso de adubo também mata, certo? Então, fazer os testes e tudo mais. Existem mais tipos de adubos orgânicos. O pó de café tem gente que usa, tem gente que usa casca de banana, enfim, diversas outras coisas orgânicas como adubo para as orquídeas. Tudo vai de testes, de conversar com pessoas que já utilizaram determinados tipos e tudo mais. Então, tudo isso é válido, certo? A pesquisa, o porquê que colocar determinada coisa, o que vai favorecer. Ah, é isso que eu preciso favorecer no crescimento, na floração, no desenvolvimento da minha orquídea? Então, tudo isso é válido você estar analisando, certo? Existem também os adubos encapsulados, que são os adubos de liberação lenta, que são os COT, osmocote, enfim. Que você pode, dependendo do fabricante desse adubo, alguns aconselham que você pode colocar diretamente no substrato da sua orquídea e não vai estar queimando as raízes. Porém, você também pode estar usando um porta-adubo, que é esse daqui, que você coloca o adubo aqui dentro, né? Esse adubo de liberação lenta, tampa e coloca no seu vaso. Aqui, que ele já tem aqui um pininho, certo? Ó, e você coloca no seu vaso. Toda vez que você regar, ele vai estar adubando a sua orquídea. Esse adubo de liberação lenta, ele pode estar, digamos assim, durando 3, 5 meses adubando a sua orquídea, certo? Então, o que a sua orquídea precisa? Ela precisa dos macro e micronutrientes. E através da adubação, você vai estar conseguindo essa nutrição, essa comidinha para sua planta crescer, ficar forte, florescer e tudo mais, certo? O adubo orgânico, ele demora mais tempo para fazer efeito. Já o adubo químico, já logo nas primeiras vezes que você fizer a aplicação, ele já vai estar agindo e já vai estar dando resultado. Então, depende muito do que você prefere. Se você prefere adubação orgânica, se você prefere adubação química e assim por diante, certo? Então, mais uma vez, uma diquinha para vocês, torta de mamona e farinha de osso, cuidado com os animaizinhos de estimação, não utilize, certo? Na adubação orgânica. Ai, eu espero que eu acho que eu falei tudo pra vocês que eu gostaria de ter falado. Aquelas dicas que eu dei do adubo orgânico pra fazer a trouxinha, aquela lá também você vai colocar, toda vez que você regar, vai estar alimentando a sua plantinha, certo? E já aquele lá que eu falei da adubo orgânico, que você pode fazer líquido, ele, no caso assim, então você pode estar pulverizando uma vez a cada 15 dias, por exemplo, certo? Na sua orquídea. Já as trouxinhas de adubo sólido, você pode estar colocando e vai durar meses e meses no seu vaso. Então, isso também é uma diferença. E cuidado para não fazer uma misturança de adubo, certo? Cuidado para não ter adubação em excesso, porque a adubação em excesso mata a sua orquídea, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco mais longo, né, do que os outros vídeos que eu já estou acostumada a postar aqui no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quem gostou, se inscreve aqui no canal, curte os vídeos e qualquer dúvida pode estar comentando, pode estar perguntando, que eu vou adorar estar ajudando vocês. Lembrando que cada pessoa tem o seu modo de cultivo. Então, são trocas de experiência, o que pode dar certo para mim pode não dar para outra pessoa, mas são trocas de experiência para tentar ajudar, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.